Antes de 9 horas da manhã, essa criança estava... Eu acho que ele passa atrás de várias ruas ali naquele bairro. E estava bastante cheio. Então, assim, ele costumava... cobra. E só foi, desapareceu, as equipes foram buscar. Aí, deixa eu ver, 2020. Exatamente. A criança, sobretudo a vítima de abuso sexual, ela fala, seja através da linguagem corporal, seja através da verbalização, seja através de desenhos, dependendo da idade cronológica dessa criança, ela vai manifestar alguma alteração de alguma forma. Crianças abusadas sexualmente mudam de comportamento repentinamente, crianças ficam mais agressivas, passam a não gostar de determinada pessoa. Então, todas essas alterações comportamentais, elas são indicativos de que aquela criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Muitas vezes, os pais acham que o adolescente está simplesmente apenas ficando rebelde. Ele está se cortando por rebeldia, e não é assim. Muitas vezes, esses traços, eles são sinais indicativos de algum tipo de abuso. Então, é necessário que os pais ou responsáveis mantenham sempre um canal de confiança com seus filhos, para que eles possam se abrir e contar caso algum tipo de abuso ou tipo de aliciamento aconteça. Existe o aliciamento também para exploração sexual. A exploração sexual é um crime que ainda é invisibilizado na sociedade, mas que ocorre, que afeta muito várias famílias. Não existe perfil específico de vítima e tampouco de agressor. Então, é importante que se converse com a criança desde pequena sobre os toques, sobre o que é permitido, a diferença do toque proibido e do carinho. A criança pequena, ela fica confusa, não sabe como diferenciar, e só vai se dar conta desse abuso muitas vezes quando ele já está crônico. Ele já vem sido repetido há muito tempo, e isso vai afetando muito o emocional dessa criança. A gente sabe que a criança e o adolescente são pessoas em fase de desenvolvimento, então é muito prejudicial, extremamente prejudicial qualquer tipo de abuso contra a criança e o adolescente. Doutora, a maioria dos crimes, quem comete tem algum horário específico? Não, qualquer criança ela pode ser uma vítima em potencial, qualquer adulto ele pode ser o autor desse crime. Adolescentes também são autores de abusos, mas nesse caso a atribuição é da Delegacia do Menor Infrator. A DEPCA atua com a responsabilização de autores adultos. Então, não existe perfil específico. A gente sabe que o abusador, principalmente aquele que ocorre no âmbito da família, ele é carinhoso, ele é gentil, ele consegue seduzir essa criança para que ela consinta com esse toque inoportuno, com esse abuso, até porque ele pretende cometê-lo várias vezes e com isso fazer a criança guardar o segredo, né? A partir do momento em que a criança não revela, ela fica suscetível e vulnerável para que esse fato seja repetido várias vezes. Bom, nós seguimos todo um protocolo para que a gente possa identificar a violência cometida e assim a gente possa gerar no sistema a ocorrência, tipificando direitinho, de acordo com o que aconteceu. Então, para que isso aconteça, a gente precisa conversar com a criança, a gente precisa fazer uma escuta especializada com a criança para que a gente possa definir um procedimento a seguir. Isso pode ser alterado, muitas vezes a criança vai trazendo circunstâncias no decorrer da investigação, circunstâncias essas que alteram muitas vezes também o rumo da investigação. O ideal é que ela seja atendida de qualquer porta de entrada que ela venha, porque nem sempre esse protocolo segue uma ordem rígida, porque a criança ela pode ser encontrada sozinha na rua, ser trazida pelo conselho tutelar, pelo policial militar. Ela pode chegar aqui sozinha e precisar de um abrigamento provisório, então ela não vai ser ouvida naquele momento. Então vai depender da ocasião. O importante é que essa criança tenha uma escuta especializada, que ela seja encaminhada
para algum órgão de proteção, se ela estiver naquele momento, por exemplo, sendo agredida pelo próprio pai, pelo próprio responsável. Então, de forma nenhuma, ela pode voltar ao lar que a feriu. Então, todas essas circunstâncias, elas precisam ser observadas no caso concreto, né, para que possa dar prosseguimento, e a Delegacia de Proteção não finaliza o seu atendimento após a prisão, após o encaminhamento do procedimento. Nós atuamos junto com a rede de proteção, também fiscalizando os outros órgãos para que essa criança continue tendo apoio mesmo após feita a denúncia. Bom, a gente sempre fala aqui na DEPCA que todas as causas são importantes, mas a causa da criança ela é muito importante, porque a criança ela precisa que alguém fale por ela. A criança precisa, muitas vezes, que o vizinho, que outro familiar, que o professor, que o coleguinha seja o porta-voz daquela violência. É muito difícil para a criança denunciar o próprio pai, a própria mãe. Então, tem vários sentimentos envolvidos, a dependência emocional, a dependência financeira. Isso atrapalha muito a chegada da denúncia. Então, a gente pede muitas vezes que a pessoa que visualize que uma criança está apresentando um comportamento típico de algum tipo de abuso ou violação de direito mesmo, que faça a denúncia pelo canal Disque 100, que é o canal nacional, que encaminha para a delegacia, encaminha para o Conselho Tutelar e também para o Ministério Público do Estado todas as denúncias de violações contra os direitos das crianças e adolescentes. E essas denúncias obrigatoriamente são investigadas, não necessita de que a pessoa se identifique, e isso facilita muito a denúncia. Às vezes a pessoa identifica uma violência contra a criança e tem medo de se envolver. Então, tanto o Disque 100 quanto o Disque 181 da Secretaria de Segurança são meios de denúncia que a pessoa pode fazer a denúncia sem precisar se identificar e se comprometer com aquilo. O importante é que a gente tenha aquela denúncia para fazer a averiguação e retirar essa criança do ambiente de violência.